Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Jonas e nesse vídeo eu vou falar sobre o Visa Bulletin e as alterações que vieram agora no mês de abril de 2023 e que impactaram diversas petições do visto EB2NW. O Visa Bulletin é um boletim mensal que é emitido pelo National Visa Center para indicar qual que é o momento que vai acontecer a ação final para a emissão do Green Card, ou então quando as pessoas poderão aplicar para o seu ajuste de status, ou ainda quando o processo delas vão poder dar continuidade após a aprovação do 140 junto ao consulado do país de origem da pessoa. Todo mês esse número muda e impacta diversas nacionalidades. Já fazia algum tempo que a gente não via um impacto tão grande na categoria IB2 em relação à data para aplicação ou então à data final de ação, ou seja, a emissão do Green Card. A principal alteração que ocorreu agora no mês de abril é que somente poderão aplicar para ajuste de status, ou então somente conseguirão avançar no processo consular aquelas pessoas que tiverem uma data prioritária anterior a julho de 2022. Mas para ficar mais fácil de entender, acompanha comigo aí na minha tela. A primeira coisa que você precisa saber é sobre o Priority Date, ou a data prioritária. Essa data prioritária, ou a Priority Date, você consegue visualizar no formulário I-797C, que é o formulário que a imigração manda para a tua casa depois que o teu processo é protocolado na imigração e a taxa é debitada, ou seja, ele de fato é aceito pela imigração. Não é o dia que chegou, porque muitos processos chegam numa determinada data, mas o débito da taxa vai ocorrer só 10, 15, 20 dias depois. Então, o que conta mesmo para sua Priority Date não é o dia que o processo foi recepcionado pela imigração, mas sim o dia que ele foi devidamente protocolado e a taxa foi cobrada. Se você observar com cuidado, no seu formulário I-797, você vai ver que tem um campo chamado Priority Date, e aí lá tem a data, que é a data que você vai considerar para todas as explicações que eu vou passar aqui nesse vídeo. Então, quando você entrar aqui no site travelstate.gov, você vai conseguir visualizar o Visa Bulletin do mês atual e também vai ter um campo para o Visa Bulletin do mês seguinte. No caso, hoje, no dia que eu estou gravando, só está disponível o Visa Bulletin no mês atual, que é o mês de abril de 2023. E é com base nesse Visa Bulletin 2023 que eu vou explicar para você como que você vai aplicar a sua data prioritária e vai entender o que está escrito no Visa Bulletin. Quando você clicar aí no Visa Bulletin e entrar dentro do boletim, você vai entrar no site, semelhante a esse. Perceber, dentro desse site tem várias informações que falam sobre a limitação do número de vistos, como que você deve realizar a leitura dele. Mas pra gente, me interessa somente a parte onde está escrito Employment Based, onde vai ter o quadro sobre os vistos baseados em emprego. Então essa parte do Visa Bulletin interessa pra gente dois quadros, o Dates for Filling e o Final Action Dates. Você vai observar que no Dates for Filling existem algumas informações importantes, como o C e algumas datas. A gente sempre vai considerar a data que está na primeira coluna, que é de todos os países. Você vai observar que tem umas datas referentes à China, Índia e outros países, porém, para a gente agora isso não interessa, porque o Brasil atualmente usa os dados da primeira coluna. Você observar nessa linha que está marcada no primeiro, que é a primeira categoria de visto, ou visto EB1, você vê que está corrente a data está atual. Então, quando está current, significa que para esse quadro de Dates for Filling, você pode tanto enviar os seus documentos para a NVC, quanto você fazer o pedido de ajuste de status. Mas antes de eu aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, vamos falar um pouco sobre o que é esse tal do C, ou seja, esse current que eu acabei de falar. No quadro Dates for Filling, quando você vê a letra C, significa current, ou seja, atual. Isso possui um significado muito importante, tanto para quem faz processo consular, quanto para quem faz o processo via Estados Unidos diretamente, ou seja, quem está dentro dos Estados Unidos e aplica de dentro para os Estados Unidos e faz a solicitação de ajuste de status. Para o processo consular, isso sinaliza para o NVC, ou o National Visa Center, que ele está apto a receber a documentação da pessoa interessada que aplicou o processo. Isso tanto é válido para quem faz o processo via Employment Based ou também para o Family Based, que é o formulário I-130. O Current, para quem vai aplicar o processo via Estados Unidos, vai indicar que a imigração está autorizando que as pessoas solicitem um ajuste de status. Isso nesse formulário Dates for Filling. Porém,
às vezes isso muda. Então não é sempre que a imigração vai utilizar a data do formulário Dates for Filing para autorizar as pessoas a fazerem ajuste de status. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Mas antes disso, vamos entender melhor sobre essa questão do Priority Date. Então o que você precisa ficar atento no Visa Bulletin é a data. A partir daquela data, você vai saber que tudo que vier até aquele momento, ou seja, até aquela data, antes daquilo, significa que a data está current, ou a data atual, ou corrente. Significa o quê? Que a pessoa, se ela seguir o formulário Dates for Filing, ela pode enviar os documentos para o NVC, ou então pode solicitar ajuste de status, se isso também for autorizado pela imigração naquele mês que ela estiver olhando o gráfico. Se a data prioritária da pessoa for depois da data que consta no Visa Bulletin, significa que a pessoa não pode dar seguimento no processo dela. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha o formulário I-140 dela aprovado, ela não vai conseguir seguir para a próxima etapa. Ou seja, o NVC não vai receber os documentos dela e também ela não vai conseguir fazer o ajuste de status caso ela esteja nos Estados Unidos. Vamos ver alguns exemplos aqui na tela. Nesse caso, o Visa Bulletin é do dia 1º de novembro de 2022. Se você reparar, no primeiro exemplo, a data é dia 27 de outubro de 2022, ou seja, é uma data anterior à data que está no Visa Bulletin. Nesse caso, essa data significa current, ou seja, é uma data atual. Se a pessoa tiver aplicado o processo dela e tiver recebido essa data como data prioritária na petição dela, como ela está antes da data que vem do Visa Bulletin, ela vai poder dar seguimento no processo dela. Agora veja só o que acontece se por acaso a pessoa tiver com a data prioritária depois do dia 1º de novembro, que é esse exemplo que eu estou dando. Nos dois casos, tanto o dia 27 de novembro de 2022, quanto o exemplo 3, que é 10 de março de 2023, a pessoa não vai conseguir seguir com o processo dela. Isso vai impactar tanto no consular quanto se ela estiver fazendo ajuste de status. Se ela estiver fazendo processo consular, ela não vai conseguir dar seguimento via NVC e o NVC não vai receber os documentos dela e ela não vai conseguir agendar a entrevista. Se ela estiver dentro dos Estados Unidos, ela não vai conseguir solicitar o ajuste de status e vai ter que esperar a data dela ficar current para poder seguir no processo. Vamos olhar com atenção essa segunda linha aqui. Essa segunda linha são para aquelas pessoas que aplicam o processo via EB2. E aí tanto pode ser com o sponsor ou também para quem solicita a dispensa do processo de certificação trabalhista, que é mais conhecido como o EB2NW. Nesse caso, quem está aplicando o processo, este mês tem uma diferença. Quem por acaso fez EB2NW ou EB2 e foi aprovado antes do dia 1º de dezembro, tem a data prioritária de novembro ou de setembro, por exemplo, vai conseguir dar andamento no processo via consular. Ou seja, vai conseguir enviar os documentos e seguir com as demais etapas. Já para quem vai fazer ajuste de status, isso seria possível também, quem está com a data anterior aplicar, mas este mês tem uma diferença que ocorreu que não permite que as pessoas que façam ajuste de status sigam essa data. Qual a diferença é essa? Se você observar logo acima desse quadro, a gente vai ter uma informação importante. Essa informação que aqui na minha tela está abaixo do quadro, essa informação você vai encontrar lá na mesma página do Visa Bulletin, logo acima do quadro Dates for Filing. Esse aviso fala para você consultar lá na página do Visa Bulletin do site da USCIS, se por acaso você vai seguir o quadro Dates for Filing ou o Final Action Date, para você solicitar o ajuste de status. E aqui é onde começa a confusão normalmente. Lembra que eu falei que você vai ter que seguir a data do Dates for Filing para aplicar o seu processo de solicitação de ajuste de status? Então, isso só vai ser verdade se aqui nessa página da USCIS também estiver orientando você a fazer o mesmo. Ou seja, então significa que em março de 2023 a orientação era para você seguir o quadro Dates for Filing, ou seja, aquela data para você aplicar o ajuste de status. Agora, isso mudou para quem vai solicitar o ajuste de status no mês de abril. No mês de abril, a página da USCIS fala para você seguir o quadro do Final Action Date. Você não vai seguir aquele quadro de datas para arquivamento do pedido. Então, você vai ter que seguir essa orientação que está em outra página que não fica exatamente lá no Visa Bulletin. E se você observar no quadro do Final Action Date, agora do mês de abril de 2023, a data que está no Visa Bulletin é 1º de julho de 2022. Se o seu processo foi arquivado antes dessa data, você vai conseguir solicitar o ajuste de status. Ou se você tiver
no processo consular, você vai ter um visto disponível para você e você vai conseguir seguir para a etapa final, que é a entrevista e a emissão do visto. Se você tiver na etapa consular e a data não estiver current, mesmo que você tenha enviado os documentos, você não vai conseguir avançar para a etapa final, que é a entrevista. Você vai ter os documentos qualificados, ou seja, liberados pelo NVC, só que você não vai conseguir agendar os exames médicos, nem fazer a entrevista, e vai ficar travado nessa etapa até a sua data estar current novamente. Mas vamos ver um pouco mais sobre a questão do ajuste de status. Aí na tela eu coloquei 3 exemplos para você entender melhor, em abril de 2023, como que fica a situação de quem está solicitando o ajuste de status. Vamos considerar a data do Visa Bullet do mês atual, que é o dia 1º de julho de 2022. Significa o quê? Que todo mundo que aplicou o processo e foi aprovado antes da data de 1º de julho de 2022, ou seja, quem tem uma data prioritária de 10 de março, por exemplo, igual aí o exemplo 1, a pessoa está com a data current, ou seja, ela vai conseguir solicitar o ajuste de status. E quem pedir o ajuste de status com a data posterior ao dia 1º de julho, isso significa que a pessoa não vai conseguir nem solicitar o ajuste de status. Então, a pessoa vai ter o 140 dela aprovado, mas se a data dela for depois de 1º de julho de 2022, ela vai ter que aguardar, mesmo que ela esteja dentro dos Estados Unidos, ela vai ter que aguardar de uma maneira legal, ou seja, se ela tiver com visto de turista, vai ter que pedir a extensão ou pedir para mudar o visto dela, ou se ela tiver com visto de estudante, ela vai ter que permanecer com esse visto até poder dar a entrada, fazer o protocolo do pedido de ajuste de status dela. Ou seja, dar entrada com o formulário I-485 dela junto à USCIS. Eu espero que você tenha entendido com esse exemplo, essa questão do ajuste de status, porque dá uma confusão mesmo, porque tem um quadro no Visa Bulletin que a imigração fala que você pode seguir para aplicar o teu processo, que você pode fazer o arquivamento do pedido de ajuste de status, só que também tem a informação que você não pode seguir aquele quadro todo mês. E é o que aconteceu agora em abril. Até o mês passado a gente tinha que seguir o outro quadro, que é o Dates for Filling, e agora mudou. Agora você tem que seguir a data do Final Action Dates, que é esse outro quadro que está com a data bem anterior, bem mais para trás, em relação ao Dates for Filling. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor qual é o impacto do Visa Bullet e também te ajudado a entender que, apesar desse retrocesso que teve, isso não foi tão ruim. É uma situação que acontece normalmente já todos os anos e não impactou tanto nos vistos como acontece com outras nacionalidades. Na verdade, isso não deve impactar a sua decisão de começar o seu processo logo, porque quanto antes você garantir o seu lugar na fila, antes o seu processo vai ser analisado e o seu green card vai ser emitido. Se você for com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. E se você gostou do conteúdo, curte, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo para mais pessoas saberem mais sobre o Visa Bullet e como que isso pode impactar nas petições. Nesse vídeo é só, a gente se vê no próximo.